Vamos lá. O que nós vamos estudar agora vai ser concentração de soluções. Na verdade, nós já verificamos nos capítulos anteriores, nós já vimos o que é título, o que é fração molar e o que é densidade. O que a gente vai ver agora, introdução à concentração comum. Isso aqui está horrível, vamos lá, escrever de novo. Estudar o que é concentração comum. Concentração comum de uma solução, vamos escrever aqui, é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. É a razão estabelecida entre a massa soluto, que é o M1, pelo volume em litros da solução. Podemos escrever essa fórmula de maneira bem simples assim: concentração comum é igual a M1 dividido pelo volume em litros. Tome cuidado. Nós colocamos, quando falamos concentração comum, unidade é gramas por litro. Toma cuidado quando falar concentração. Existem várias concentrações que nós vamos estudar. Existe concentração comum, existe concentração molar, existe concentração molar e, a gente vai comentar rapidamente, existe concentração normal também. Mas como é que ela funciona? Ela funciona nessa uma relação aqui, de massa em gramas pelo volume em litros da solução. Ficou claro aqui? É muito comum dentro dos cálculos de densidade, dentro dos cálculos de concentração comum, nós fazermos também uma relação com densidade e título, que é essa daqui. Concentração comum é igual a densidade vezes título vezes 1000, desde que a densidade esteja em gramas por ml ou grama por centímetro cúbico. Se for grama por litro, é apenas concentração igual a densidade vezes título. Bom, vamos tentar entender isso aqui na prática. Não esquece esse detalhe, tem que estar todo mundo na mesma unidade, tá bom? Bom, vamos lá, trabalhando aqui. Vamos pegar esse exemplo número 1 para nós entendermos isso. Ele fala bem assim: são dissolvidos uma massa M1 de 8 gramas de sacarose em água suficiente para 500 centímetros cúbicos de solução. Qual é a concentração comum dessa solução? Primeiro vamos fazer por fórmula, né? Vamos lembrar. O que é concentração em termos de fórmula? Concentração comum é a relação dada entre o número de mols, a massa em gramas de soluto, dividido pelo volume em litros da solução. No problema ele falou qual é a massa de soluto, que é 8 gramas, dividida pelo volume em litros da solução. 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos, centímetro cúbico para transformar para litro, basta dividir por 1000. Portanto, eu tenho, nesse caso aqui, 0,5 litros. Portanto, vai ficar 8 dividido por 0,5 litros. Essa concentração comum vai dar quanto? 8 dividido por 0,5, mesma coisa que multiplicar por 2, que é igual a 16 gramas por litro. Beleza? Essa é a concentração comum. Um outro raciocínio seria utilizando lógica, para nós fazermos o cálculo. Por lógica, ficaria assim. Temos que lembrar,
O que é concentração comum? Isso que é importante, anote se você quiser. Concentração comum é a massa dissoluta em 1 litro de solução. A gente não falou que a concentração comum é uma razão entre a massa do soluto pelo volume líquido da solução, mas a definição mais direta de concentração comum é a massa contida em 1 litro. Concentração comum é a massa contida em 1 litro. A gente vai até escrever isso daqui que é importante para a gente usar a lógica. É o seguinte: concentração comum é a massa dissoluta em 1 litro. Em 1 litro de solução. É a massa dissoluto em 1 litro. Essa vai ser importante para nós colocarmos nossa ideia da nossa regra de 3, utilizando lógica para fazer esse cálculo. O que eu sei? 1 litro de solução. O que diz a equação? Diz a equação que ele me fala que eu tenho 8 gramas de soluto, que é a minha sacarose, estão dissolvidos em 500 centímetros cúbicos d'água, que é 0,5 litros. O que é a concentração comum? Isso aqui na primeira linha eu sei. A concentração comum é o dado do problema. O que eu sei? Eu sei que a concentração comum, o X, é a massa de soluto dissolvida em... Tu pode perguntar assim, Henrique, ele falou assim que são 500 centímetros cúbicos de água. Por que tu disse que isso é o volume direto da solução? Porque quando nós misturamos um soluto à água, nós admitimos, quimicamente falando, é claro, nós admitimos que o volume dissolvente vai ser o volume da solução. Ponto final. Quando nós misturamos pequenas quantidades de soluto em um volume de água, nós admitimos, para efeito de cálculo, que o volume de água não se altera. O que significa isso? Que se eu tenho 500 centímetros cúbicos de água, como foi nesse caso, e eu coloquei 8 gramas de sal, o volume não irá se alterar. O volume final será também 500, que equivale a 0,5 litros. Então, nós admitimos apenas, quando ele falar que tem 500 ml de água, significa que o volume da solução é 500 ml ou 0,5 litros. Então, por isso que se diferencia muito da densidade, né, que eu estava falando. Exato. Porque tem aquela diferença, né? Mas não esquece que os dois se referem à mesma coisa, seja, massa da solução. Volume da solução, perdão. Henrique, quando é que isso vai mudar? De maneira geral, quando ele der um soluto na forma líquida. Aí, nesse caso, a gente tem que calcular a parte. Mas a gente vai ver isso nos exercícios. Já? Então, se der a água, vai ser esse volume mesmo. Não tem que fazer diferença de nada. Então. Não vai interferir em nada não, a princípio. Não, é bacana. Já? Continuando aqui. Exemplo número 2. Ele fala bem assim: uma solução de Na2CO3, ela apresenta densidade igual a 1,15 gramas por centímetro cúbico. Sabendo que 150 gramas dessa solução contém 60 gramas de Na2CO3, calcular a concentração comum dessa solução. Quando nós fazemos um problema, nosso objetivo é nos preocuparmos com o que o problema pede. Parece lógico, mas é bem simples mesmo. O que ele pede? Calcular a concentração comum. Então, nós temos que calcular a concentração comum. Eu sei, utilizando fórmula, eu sei que a concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume em litros dessa solução. Eu tenho que perguntar se eu já tenho tais dados. Eu tenho a massa do soluto, ou seja, a massa de soluto que ele deu dentro da questão.
Na verdade nós já temos sim. Tá aqui. Ele diz que 150 gramas de solução contém uma massa de 60 gramas de Na2CO3. Bom, se ele me deu 60 gramas, eu vou ter que usar esses 60 gramas. Isso aqui vai ser 60 gramas de soluto. O problema é que eu não tenho o volume da solução. É por isso que nós vamos utilizar a densidade agora. Densidade não é relação massa pelo volume? Não esquece o meu raciocínio. O que é? Eu quero concentração comum. O que é concentração comum? Massa do soluto dividido pelo volume em litros. Temos a massa do soluto? Tenho. Tenho o volume da solução? Não tenho. Significa que eu tenho que ir atrás. Ele não deu a densidade? Utiliza a fórmula da densidade. Densidade é a relação de massa da solução pelo volume em litros da solução. Volume da solução. Tudo bem? Vamos lá. Qual a densidade desse cara que ele deu? É 1,15. Igual. Qual é a massa? Esse M é a massa da solução. Que é quanto que ele falou? 150 gramas. Qual o volume? O volume é V. Ficou claro aí? Então, eu tenho 150 dividido por 1,15. O volume vai ser quanto nesse caso? Vai ser... Só um minuto. 150 dividido por 1,15. Isso aqui vai ser igual a 130,43. Observe que a unidade de densidade que ele deu aqui é grama por centímetro cúbico. Significa que esse volume tem que estar necessariamente em centímetro cúbico. Transformando para litros, porque não esquece que quando eu for jogar na fórmula, eu tenho que colocar o volume em litros. Transformar centímetro cúbico para litro, basta dividir por 1000. Vai ficar 0,13 litros. Eu vou arredondar, tá bom? Vou colocar 0,13 litros. Terminando o cálculo, eu vou voltar para cá agora. O que eu sei? Eu tinha que achar o volume em litros anteriormente, né? Então, concentração vai ser o quê? A massa do soluto, que ele falou que é 60 gramas de Na2CO3, dentro do volume de solução. Qual o volume? 0,13 litros. Pronto, acabou o cálculo. Vai ficar quanto? 60 dividido por 1,3. A ideia principal, que deu 46, que vai dar 46 gramas por litro. A ideia principal que eu queria passar aqui é que quando tu faz o problema, tem que se preocupar com o que o problema pede. Nada mais, não complicar. Vamos tentar, aliás, por falar em complicar, vamos tentar complicar um pouquinho agora no outro exercício. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos verificar mais um caso, vamos tentar misturar tudo. Densidade, título, concentração, esse negócio todo. Exemplo número 3. Ele fala bem assim. Uma solução encerra 15 gramas de carbonato de sódio em 135 gramas de água. Sua densidade é igual a 1,1 gramas por ml. Calcule, portanto, qual a sua 1,1 grama por ml. Qual a sua concentração comum? Bom, o problema ele pergunta o que é concentração comum. Então eu devo escrever o que ele pede. O problema pergunta, calcule concentração comum, então eu vou escrever. Eu sei, concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Respira fundo. Análise do problema. Uma solução encerra 15 gramas de carbonato de sódio. Carbonato de sódio, só para lembrar, qual é esse composto mesmo? É o Na2CO3, é o carbonato de sódio. Em 135 gramas de água e densidade igual a 1,1 grama por ml. Bom, significa que ele deu a massa do soluto para a gente, que é quanto? 15 gramas de carbonato de sódio. Então vamos escrever aqui. Ele deu a massa do soluto. No caso é 15 gramas
de carbonato de sódio. Ele deu o volume da solução? Claramente não. Mas dá para calcular o volume, na verdade. Por quê? Porque ele deu a densidade. O que é densidade mesmo, querida amiga? Você está entendendo meu raciocínio, né? Ele não deu volume, então vou atrás do volume. É bem simples mesmo. O que é densidade? Densidade é massa dividido pelo volume. Ah, falei errado. Densidade é massa da solução dividido pelo volume da solução. Tem que tomar muito cuidado com isso. O que é densidade? Densidade é massa da solução dividido pelo volume dela. Muito bem, vamos lá. Substituindo aqui, eu tenho a densidade? Tenho. É 1,1. Qual é a massa da solução? Não esqueçamos que nós já aprendemos nos exercícios anteriores, massa da solução. É massa do soluto mais a massa do solvente. Ele deu a massa de solução direto? Não, não deu. Então eu tenho que calcular. Ele disse que essa solução é formada por 15 gramas de carbonato de sódio e 135 gramas de água. Portanto, a massa da solução é o quê? A massa do soluto, que é 15, mais a massa do solvente, que é 135, dividido pelo volume, que é, sabe Deus. Ok? Então, esse volume vai ser igual a quanto? 15 mais 135 vai dar 150, dividido por 1,1. Portanto, esse volume vai ser igual a quanto? A 150 dividido por 1,1. Isso aqui vai ser igual a cerca de 136,4 ml. Bom, como eu já falei para você, a gente não pode trabalhar com volume ml para poder jogar na fórmula da concentração comum. Nós temos que colocá-la para litro. Como é que eu faço isso? Basta dividir por 1000. 3 casas, né? Vai ficar 0,136. Deixa assim mesmo, tá? 0,136 litros. Substituindo aqui agora, pegando esse valor e substituindo aqui no volume que eu precisava, vai dar 0,136. Portanto, qual vai ser a concentração comum? 15 dividido por 0,136. Tudo isso vai ser igual a quanto? Isso aqui vai dar aproximadamente 110, vou colocar 110 gramas por litro. Obviamente dá para perguntar bastante coisa daí. Só um minuto. Ficou claro aí? Bom, o próximo tópico que a gente vai ver agora é molaridade, concentração molar, tá bom? Vamos tentar fazer exercício disso, depois continuamos. Vamos lá.